Golias é uma figura icônica da Bíblia, um personagem que transcendeu as fronteiras religiosas e se tornou um símbolo universal de desafio aparentemente insuperável. A expressão enfrentar um Golias é comumente usada até os dias de hoje para descrever situações que parecem impossíveis de vencer. Sua história, registrada no livro de 1 Samuel, narra o épico confronto entre um jovem pastor chamado Davi e o temido guerreiro filisteu, que foi derrotado com apenas uma funda e uma pedra. Mas além do aspecto inspirador desse relato, existe uma questão que intriga estudiosos, arqueólogos e teólogos há séculos. Qual era, afinal, a verdadeira altura desse lendário gigante? A resposta para essa pergunta não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista. Diferentes versões e traduções da Bíblia apresentam medidas distintas para a estatura de Golias, o que tem alimentado debates e especulações ao longo do tempo. O texto massorético, que é considerado a versão hebraica mais tradicional do Antigo Testamento e serve como base para muitas traduções modernas, descreve Golias como tendo 6 côvados e 1 palmo de altura. Para compreendermos o que isso significa em termos práticos, é necessário fazer uma conversão para as unidades de medida atuais. Na antiguidade, o côvado era uma unidade de medida bastante comum, baseada na distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio de um homem adulto. Embora houvesse variações, estimava-se que um côvado equivalia, em média, a algo entre 45 e 52 centímetros. Já o palmo correspondia à metade de um côvado. Fazendo os cálculos com base nessas medidas, a altura de Golias, segundo o texto massorético, ficaria entre 2,92 e 3,38 metros. Imaginem por um momento, um homem com quase 3 metros de altura, vestindo uma pesada armadura e empunhando armas de grande porte. Sem dúvida, seria uma visão impressionante e intimidante, especialmente numa época em que a estatura média de um homem israelita não ultrapassava 1,6 metro. Não é de se admirar que o exército de Israel tenha ficado aterrorizado diante de tal adversário. Contudo, nem todas as tradições antigas concordam com essa medida colossal. A Septuaginta, uma importante tradução grega da Bíblia realizada cerca de 2 séculos antes de Cristo, apresenta um valor diferente para a altura de Golias: 4 côvados e 1 palmo. Essa diferença não é pequena e reduziria consideravelmente a estatura do gigante filisteu para algo entre 2,02 e 2,34 metros. Essa discrepância entre as versões levanta questões interessantes. Por que haveria tal diferença? Seria um erro de tradução ou de transcrição? Ou poderia haver razões mais profundas para essa variação? Alguns estudiosos sugerem que a versão da Septuaginta poderia estar mais próxima do texto original, argumentando que um homem de pouco mais de 2 metros de altura já seria considerado um gigante para os padrões da época, sem necessidade de exageros adicionais. Outros, no entanto, defendem a versão massorética, alegando que a descrição de um gigante verdadeiramente colossal serve para enfatizar ainda mais o caráter milagroso da vitória de Davi. Afinal, quanto maior o adversário, mais impressionante se torna o triunfo do jovem pastor armado apenas com sua fé e uma simples funda. É importante notar que, independentemente da altura exata, Golias era descrito como um guerreiro formidável, não apenas por sua estatura, mas também por sua força e habilidade em combate. O texto bíblico detalha sua armadura e armamento, descrevendo uma lança com haste semelhante a um eixo de tecelão e uma ponta de ferro pesando cerca de 6 quilos. Tudo isso contribuía para criar uma imagem de um oponente praticamente invencível. A questão da altura de Golias não é meramente um detalhe curioso, mas um ponto de discussão que toca em aspectos mais amplos da interpretação bíblica e da compreensão histórica. Ela nos leva a refletir sobre como as narrativas antigas eram transmitidas e registradas, e como diferentes tradições podem apresentar variações significativas em detalhes aparentemente simples. Além disso, o debate sobre a estatura de Golias nos convida a considerar o papel do simbolismo e da hipérbole
Na literatura antiga, será que a intenção dos autores era fornecer uma medida precisa ou usar a descrição de um gigante como uma metáfora para o poder e a ameaça que os filisteus representavam para Israel naquele momento histórico? Do ponto de vista arqueológico, a busca por evidências que possam corroborar ou contestar as diferentes versões da altura de Golias continua. Escavações em sítios filisteus têm revelado informações valiosas sobre a cultura e os costumes desse povo. Isso demonstra a riqueza e a complexidade dos textos antigos, que continuam a ser objeto de estudo e interpretação, mesmo após milênios. Independentemente de sua altura exata, Golias permanece como um símbolo poderoso na cultura ocidental. Sua história continua a inspirar pessoas ao redor do mundo, não apenas no contexto religioso, mas como uma metáfora universal para a superação de grandes desafios. Talvez a verdadeira altura de Golias resida não em sua estatura física, mas na grandeza do desafio que ele representava e na coragem necessária para enfrentá-lo. A lição que perdura através dos séculos é que até os mais formidáveis gigantes podem ser vencidos. A figura de Golias continua a capturar nossa imaginação e a nos desafiar, não apenas como um enigma histórico e arqueológico, mas como um lembrete atemporal de que o tamanho do desafio não determina o resultado da batalha. Seja ele um gigante de 3 metros ou um guerreiro excepcionalmente alto, de pouco mais de 2 metros. Golias permanece como um símbolo duradouro da luta entre o aparentemente fraco e o supostamente invencível. Uma história que continua a ressoar com pessoas de todas as idades e culturas ao redor do mundo.